Vocês conhecem a África? É um sítio muito duro para viver. Há crise, há guerras tribais, acontece muita coisa, as pessoas não têm hipótese, temos de deixar os nossos países porque não queremos morrer. São aos milhares os que pedem asilo às portas da Europa. Muitos aproveitaram a visita do Comissário Europeu para a Justiça ao centro de detenção de Al-Far, em Malta, um dos mais degradados da ilha. Uma situação preocupante causada pela chegada de centenas de imigrantes clandestinos a Malta. Isto não é um campo de refugiados, é muito mau, percebe? É muito mau. Somos humanos e não podemos sair daqui, estamos a sofrer. E a comida que nos dão parece comida de cão, não temos água limpa, estamos a sofrer. Por favor, ajudem-nos. O governo devia dar-nos passaportes para podermos partir, porque a condição aqui é crítica. A população de imigrantes que está a sair dos campos é enorme, há muita gente sem trabalho, estamos encalhados. Coragem, meus amigos. Mais de 60 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo em 2008 para pedir asilo à Europa. 3 mil estão em Malta. Uma situação difícil de gerir, dizem as autoridades maltesas, que em conjunto com a Itália, a Grécia e o Chipre, pedem aos países da União Europeia que recebam uma parte dos refugiados que chegam a estes territórios. Colocados automaticamente em detenção administrativa, mal chegam à ilha, os pretendentes ao asilo podem esperar até 18 meses nestes locais, até que a sua situação seja resolvida. Estou muito perturbado pelo que vi. É preciso despertar as consciências europeias. A responsabilidade de um acolhimento conveniente e decente deve ser tomada, mas é necessário também que os outros Estados-membros sejam solidários. O que podemos fazer, estamos a fazer, ao criar programas, mas há um limite para o que um pequeno país como o nosso pode fazer. Com uma população de 400 mil numa área de pouco mais de 300 km², Malta é o país com a maior densidade populacional da Europa. Desde o início do ano, cerca de 800 clandestinos chegaram à costa maltesa, vindos da Líbia, com a intenção de passar para a Itália. Os imigrantes são frequentemente salvos do mar pela Guarda Costeira de Malta e direcionados para centros de detenção administrativa como este. Instalado numa antiga caserna militar britânica, o centro de detenção de Takanja foi parcialmente renovado. As novas paredes são mostradas como exemplo dos esforços levados a cabo pelas autoridades maltesas. Aqui encontram-se homens vindos da Somália que chegaram em fevereiro, etíopes, sudaneses e líbios. Com os olhos postos em Itália, quando saíram de África, nenhum deles tinha ouvido falar de Malta antes de encetarem a perigosa viagem. E todos querem dar entrada ao pedido de asilo junto da Comissão Maltesa para os Refugiados. Passei 6 dias no mar sem comer. Malta ajudou-nos. Chegaram helicópteros e aviões e enviaram um barco que nos salvou. Devemos agradecer a Malta. A única coisa de que nos queixamos é o tempo demasiado longo que passamos neste centro de detenção. Homens e mulheres vivem a mesma situação. Um problema denunciado pelas organizações humanitárias e pelo Alto Comissariado para os Refugiados, já que algumas destas mulheres estão doentes, como esta imigrante grávida de 8 meses. A verdade é que a situação é dramática para mim. Estou doente, não tenho os medicamentos que preciso. Por favor, tentem ajudar-me. Neste mesmo dia, a secção nacional da ONG Médicos Sem Fronteiras anunciou que se ia retirar dos campos de detenção em Malta. A maior parte das patologias que encontramos nos últimos 6 meses, em mais de 3 mil consultas, estão relacionadas com as condições dos centros. O problema é que, enquanto a prioridade for a de colocar em detenção todas as pessoas que chegam, Malta não conseguirá garantir os direitos humanos elementares. Uma vez saídos da detenção, a sorte dos clandestinos não é melhor. Estamos numa aldeia de tendas para homens em Al-Far. Este é um centro aberto que oferece uma cama a 8 euros por semana. Mas a maior parte dos clandestinos viu o pedido de asilo negado. No melhor dos cenários, os imigrantes conseguem uma autorização de permanência renovável de 1 ano.
És rejeitado uma vez e depois duas, não podes ter passaporte, quer dizer, não podemos ir para outro local. E no fim de contas isto não leva a nada. Para sobreviverem, partem à caça de trabalho, na maior parte das vezes pescados mal remunerados, e correm o risco de perder o subsídio mensal de 130 € pago pelo Estado, já que têm de se apresentar 3 vezes por semana junto da administração do campo. As pessoas começam a odiar-nos. Se conseguimos um trabalho, quando estamos a trabalhar, todos falam dos clandestinos. Sem emprego, sem documento, sem poder viajar. Nada. As pessoas daqui veem-nos como criminosos, tratam-nos como criminosos. E não há outra hipótese, porque não temos acesso a viajar porque eles não nos dão qualquer documento que podia permitir deixar Malta ir para outro país. Um sonho destruído pela Convenção de Dublin, segundo a qual todo o pedido de asilo deve ser tratado pelo primeiro país de acolhimento. Se um refugiado tenta chegar a um outro Estado-membro, pode ser reenviado para o país de chegada. Uma regra que deveria ser mais flexível para que os pedidos pudessem ser tratados por outros países dos 27. Esta imigrante etíope é exemplo disso. Chegou a Malta há 3 anos e não pode juntar-se ao marido, que conseguiu asilo noutro país. O meu marido está na Suécia. Tem um passaporte sueco. O problema é que estou em Malta enquanto ele está na Suécia. Eu vou visitar o meu marido e sou enviada de volta para aqui. É um grande problema. Fui à embaixada sueca em Malta, mas eles não resolveram nada. Harmonizar a política europeia em matéria de imigração, garantir os mesmos direitos a quem pede asilo, reforçar a proteção de fronteiras e a cooperação com os países de origem são estes os objetivos anunciados pelos 27. Uma questão controversa, as organizações de defesa dos direitos humanos temem o aparecimento de uma Europa fortaleza. Longe do tumulto, descobrimos o único bar africano de Malta. Precious é futebolista profissional, veio legalmente da Nigéria a convite de uma equipa local, acompanhado da mulher Noela. Perfeitamente integrados, são felizes em Malta. E quando lhes perguntamos o que pensam da política europeia em relação àqueles que não tiveram a mesma sorte que eles, respondem: Estão a tentar, mas deviam ter mais ajuda. Talvez alguns países precisem de ajuda. Quer dizer, a ajuda aqui em África, na Ásia, onde quer que existam problemas, tentem resolvê-los e se o fardo dos imigrantes for aliviado aqui, esse alívio vai afetar a Europa.